Amados irmãos, mais uma vez, recebam uma paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com você em mais um vídeo de mensagem, um vídeo de reflexão espiritual para a sua vida e para a vida da sua família. Quero agradecer a todos que têm nos ajudado aí. Estamos aí com um propósito de ministrar a palavra de Deus, de levar essa palavra a todo o Brasil, a todo mundo. E você é o nosso convidado para compartilhar cada vídeo que for colocado aí, cada mensagem. Compartilhe com o seu amigo, com o seu vizinho, com o seu parente, com os irmãos da igreja, e permita que esta palavra venha se expandir por todo o nosso território nacional, porque o intuito desta mensagem é pregar a palavra e anunciar que Cristo é o Senhor da nossa vida. Quero dizer para você que eu tenho uma mensagem da parte de Deus hoje para a sua vida, uma mensagem que vai gerar na sua vida uma mudança, uma transformação, um despertamento, vai trazer sobre você um avivamento espiritual. Mas antes de começar, eu quero orar com você e quero convidar você para baixar a sua cabeça e orar a Deus comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Senhor, é o momento em que a Tua palavra será anunciada. Meu Deus, toma frente, abençoa cada ouvinte, ó Deus, desta programação, cada pessoa que está ligado conosco. Deus, abençoa, alcança os corações, as mentes, salva, cura e liberta pelo poder desta gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, desde já cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Sérgio Freire, congrego na Assembleia de Deus Labareda de Fogo, e o presidente é o pastor Leocádio Jorge Viana Filho, bem aqui em Belfor Roxo, Heliópolis. Abra a sua Bíblia comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 22, somente o versículo 45. Lucas 22, versículo 45. Diz assim, Lucas 22, versículo de número 45, diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Amados irmãos, presta bem atenção no que Deus quer falar. A Bíblia fala, eu quero falar aqui sobre 8 degraus da queda de Pedro. 8 degraus da queda de Pedro. A Bíblia fala que Jesus tinha uma intimidade com Pedro, Tiago e João. Observe que na oração do Getsêmani, Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz assim: ficai aqui e velai comigo, enquanto eu vou ali orar. Ou seja, vocês fiquem orando aqui, enquanto vocês oram e clamam aqui, eu vou orar mais adiante. A Bíblia fala que Jesus vai orar, ele faz aquela oração: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele olha para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. E ele fala assim: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta novamente. Quando chega lá, repete a oração. E naquela oração o Senhor torna a falar: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, todavia não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus volta novamente, eles estão dormindo. E o Senhor fala assim: levantai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estava se aproximando o momento de Jesus ser entregue na mão dos pecadores. E o Senhor, naquele momento, ele reunido com os discípulos,
Eles falam que é chegar no momento de ser entregue na mão dos pecadores. Pedro, naquele momento, ele toma a frente e fala assim: Senhor, que tal coisa não te aconteça. O Senhor olha para Pedro e fala assim: apartai de mim, Satanás, que não tem conhecimento das coisas de Deus, mas somente das dos homens. Deus repreende Satanás naquilo que Pedro fala. Pedro tenta impedir Jesus de ser entregue na mão dos pecadores. Agora Pedro depois chega e fala: Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor aonde é que o Senhor for. Jesus olha para Pedro, para dentro do coração de Pedro, e vê que Pedro, apesar de ser apóstolo, apesar de estar andando com Jesus, apesar de muitos milagres Deus operar através do Espírito de Deus operar através de Pedro e dos apóstolos, Pedro ainda não estava pronto para exercer o chamado que o Senhor queria. Jesus olha para dentro do coração e vê que Pedro era um vaso que ainda não estava totalmente moldado. E o Senhor diz assim: antes do galo cantar, tu vai me negar. Ele falou assim: de maneira nenhuma eu te negarei. Agora Pedro, Jesus é entregue nas mãos dos pecadores. E a primeira coisa, um dos primeiros degraus para a queda de Pedro, é que Pedro estava cheio de autoconfiança. A autoconfiança atrapalha a vida do cristão. A autoconfiança é um perigo na vida do cristão. A autoconfiança pode levar você a uma queda, a um fracasso, a uma derrota, a uma decepção. Pedro estava cheio de autoconfiança. E a autoconfiança faz com que você acredite que você coloca o seu eu. Você coloca o seu eu, ele fica forte. Você perde aquela confiança de dependência de Deus. Pedro, ele estava cheio de autoconfiança. Você pode ver em Lucas capítulo 22 e o versículo 23, que Pedro estava cheio de autoconfiança. A autoconfiança foi um dos primeiros degraus para a queda de Pedro, e tem sido um degrau também na queda de muitos obreiros, de muitos pastores e dos muitos ministérios. Agora Pedro vai seguindo Jesus de longe, né? Jesus vai ser entregue nas mãos dos pecadores, e Pedro segue Jesus de longe. É um dos perigos também. E a Bíblia fala que nós devemos nos achegar a Deus para Ele se achegar a nós. E Pedro estava seguindo Jesus de longe, né? O segundo degrau para a queda de Pedro, para a queda, para o fracasso, para um arrependimento na vida de Pedro, é que ele dormiu quando devia de vigiar. Muitas vezes a Bíblia fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então Pedro, na hora que ele tinha que vigiar, ele dorme. É o que está acontecendo hoje. Nós temos que vigiar para depois orar. Ou seja, olha ao teu redor primeiro, entendeu? Olha ao seu redor primeiro e observe o que está acontecendo ao seu redor, entendeu? E ore. Muitas das vezes é necessário até orar de olho aberto. Existem situações que aonde você estiver, você precisa orar a Deus, mas com os olhos abertos, vigiando. Você está orando e você está vigiando. Jesus, quantas as vezes, ele foi 2 vezes orar. Quando volta, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E o segundo degrau da queda de Pedro foi que ele devia de vigiar primeiro, né? Em vez de dormir. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 14: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então entenda, irmãos, que esses foram um dos degraus que foi fazendo com que Pedro
chorasse amargamente. O terceiro degrau da vida da queda de Pedro foi que ele reagiu de modo carnal. Qual é a reação de Pedro de modo carnal? Primeira reação, ele tomou a frente de Jesus, quando na verdade é Jesus que tem que tomar a nossa frente. Ele tomou a frente de Jesus, ou seja, reação precipitada, reação carnal. Ele não consultou, ele não deixou Jesus tomar a frente, ele veio e tomou a frente no lugar de Jesus, puxou da espada e cortou a orelha de Malco. Então muitas das vezes a pessoa não vigia, ele não ora, ele é cheio de autoconfiança, ele reage de forma carnal e toma atitude na frente do Senhor, e isso pode ser um grande degrau para a queda de um cristão que pretende morar no céu. Jesus permitiu Pedro passar por tudo isso, para que ele caísse em si e veja onde que ele estava errando, fizesse uma análise da sua vida desde o início, quando ele conheceu Jesus, e fizesse uma reavaliação da sua vida e voltasse agora a passar a fazer a coisa da forma correta. De repente Deus está falando com alguém agora, está falando com o irmão, está falando com o obreiro, está falando com o pastor. Faça uma reavaliação da sua vida, veja o que está acontecendo, volte, entendeu? Ainda que você chore amargamente, mas volte a fazer a coisa certa. Foi o que Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. A igreja de Éfeso estava agindo de uma forma que estava desagradando ao Senhor em Apocalipse 2. Então ela estava agindo de uma maneira, como uma igreja decaída. Jesus conhecia aquela igreja como uma igreja vencedora, uma igreja de visão, uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que tinha visão missionária, visão de crescimento, uma igreja que tapava as brechas. Agora ela estava agindo como uma igreja caída, e o Senhor está falando: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Então eu quero trazer para você agora o quarto degrau da queda de Pedro. O quarto degrau da queda de Pedro é que ele seguiu Jesus de longe. Foi o que eu falei antes. Jesus foi andando e ele foi seguindo Jesus de longe. Qual é o resultado da vida de quem segue Jesus de longe? Quem segue Jesus de longe não tem compromisso com o Evangelho. Quem segue Jesus de longe não tem compromisso com a igreja que ele congrega. Quem segue Jesus de longe, ele rouba a Deus até no horário do culto. Quem segue Jesus de longe, ele não tem compromisso com o ministério que Deus deu a ele. Quem segue Jesus de longe, ele não é comprometido com Cristo como igreja. Por quê? Porque todo aquele que segue Jesus de longe, ele faz as coisas da forma que a mente dele acha que está certo. Ele coloca algo na mente, ele acha que aquilo é a forma certa de fazer e o resto que se dane. Mas aquele que segue Jesus de perto, ele consulta a Deus, ele ora a Deus, ele pede orientação a Deus, ele busca o fruto do Espírito, ele obedece o pastor, ele obedece a liderança, ele obedece a Cristo, ele ora primeiro para tomar a decisão, porque ele está aprendendo, ele está entendendo que é seguindo Jesus de perto, é buscando na comunhão, no partir do pão, das orações, que ele vai entendendo que o segredo da santificação, que é na palavra e na oração, dá a ele a capacidade de poder seguir a Jesus de perto. Quem segue a Jesus de perto não nega Cristo. Quem segue a Jesus de perto não é carnal. Quem segue Jesus de perto não tem autoconfiança. Quem segue Jesus de perto, ele vigia para depois orar. Quem segue Jesus de perto, glória a Deus, ele tem as características de um vencedor. Segure essa palavra. Deus está falando com você. Se Deus está falando, é porque alguém aí do outro lado
precisa de ouvir, fazer uma reavaliação e pedir a Deus que mude a sua história. Então vamos agora para o quinto degrau da queda de Pedro. O quinto degrau da queda de Pedro é que ele assentou-se nos meios dos ímpios. Irmão, muita gente tem caído espiritualmente, porque o que faz o crente espiritual não é rodar no poder, não é falar em língua, nem é profetizar, entregar revelação e visão. Todos os dons espirituais, ele não é para outra coisa a não ser para a edificação da igreja do Senhor. Mas muitas das vezes a pessoa, ele profetiza, fala em língua, sapateia, ele tem, entre aspas, uma aparência de espiritual, mas no emprego que ele congrega, ele se assenta no meio dos ímpios, no emprego onde ele trabalha, ele se assenta no meio dos ímpios, ele conta piada com os ímpios, ele discute futebol com os ímpios, ele fala palavrão e gíria com os ímpios, ele se iguala a essa geração ímpia. Então isso é um motivo de levar você a uma queda espiritual. Você tira de você mesmo o brilho do Espírito e passa a trazer sobre você o brilho do mundo, e permite com que o próprio ímpio te aponte, falando: você é crente, mas aquele lá não é não. Ele se assenta no nosso meio, ele xinga palavrão com a gente, ele conta piada, entendeu? Ele discute futebol. Você não fica sentado no meio da gente, você não bebe com a gente, você não xinga palavrão, mas eu vejo em você uma diferença, porque você procura se destacar de uma forma diferente, como luz e como sal da terra. Então Deus permitiu isso na vida de Pedro, para que Pedro entendesse que ele precisava de mudar, porque a mudança que Deus ia fazer na vida de Pedro era a mudança que Deus queria para colocar ele na frente de um ministério como primeiro pastor da igreja primitiva. A sexto degrau da queda de Pedro é que ele se escondeu atrás da mentira. Irmão, tem muita gente se escondendo atrás de mentira. A mentira tem uma paternidade, a paternidade é Satanás, que se esconde atrás da mentira, né? Ele está tentando tapar o sol com a peneira. Então não tem como tapar o sol com a peneira, não tem como se esconder atrás de uma mentira, porque a mentira é do diabo, e todo aquele que é mentiroso é filho do diabo também. Então Pedro se escondeu atrás da mentira, e no final de tudo aquilo, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Então observe, irmãos, o sétimo degrau da queda de Pedro é que ele praguejou e jurou. Pedro praguejou e ainda pior, jurou ainda. Tu é um servo de Deus? Ele: não sou. Tu é um seguidor de Cristo? Não, também não sou. Mas tu parece com ele? Não, já disse que eu não sou. Mas tu já andou com ele? Não, eu já disse que eu não sou. Mentira. Ele espraguejou, ele jurou, ele falou: eu juro que eu não sou um deles, eu juro que eu não sou apóstolo, eu juro. Ele jurou, mas ele não conseguiu esconder o brilho estava sobre ele. Ele tinha aparência de crente, ele tinha a cara de crente. Quem tem a marca de Cristo na vida não consegue se esconder, porque ninguém pode se esconder uma luz, um candeeiro de luz. Ninguém consegue se esconder. Você vai ser conhecido na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, porque você é a luz do mundo e você é sal da terra. Está entendendo isso? Dá um glória a Deus bem forte aí. Então eu quero trazer para você agora o último degrau da queda de Pedro. O último, sabe qual foi o último degrau da queda de Pedro? É que ele negou o Senhor 3 vezes. Negou o Senhor 3 vezes. Quando ele negou o Senhor, o galo cantou, ele caiu em si. Lembra do filho pródigo? Quando ele estava comendo bolota de porcos, ele caiu em si. E tudo que Deus quer é quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós cometemos uma transgressão,
que nós venhamos cair em si para entender: eu errei, eu falhei, eu pequei, eu preciso me humilhar. Foi isso que fez Pedro chorar amargamente, porque ele caiu em si. Ele lembrou de quê? Que ele tinha muita autoconfiança, que ele não vigiava, que ele agiu de forma carnal, que ele seguiu Jesus de longe. Ele caiu em si porque ele entendeu que ele estava se assentando no meio dos ímpios. Ele caiu em si porque ele estava se escondendo atrás da mentira. O Espírito Santo fez ele lembrar isso. Ele caiu em si porque ele jurou que ele não era servo do Senhor, que ele não era um apóstolo, que ele não era um seguidor de Jesus. Ele caiu em si quando ele ouviu o galo cantar, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Tem muita gente hoje chorando amargamente. Tem muita gente hoje chorando amargamente. Tem muita gente hoje chorando choro de arrependimento, mas só que a Bíblia fala que aquele que confessa a Deus e deixa, alcança misericórdia. Aquele que anda como ele na luz, anda na luz como ele na luz está, temos paz com Deus. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A Bíblia fala que se confessamos nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar de toda injustiça e de todo pecado. O salmista diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. A Bíblia fala no capítulo 53 de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas nossas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia fala que Ele levou toda enfermidade, toda doença, toda maldição, e hoje pela graça nós somos salvos por meio da fé. Tudo que Deus quer de nós é arrependimento. O arrependimento gera perdão, o arrependimento gera salvação, o arrependimento gera vida eterna, o arrependimento gera morada no céu. São 8 degraus. Olha para dentro de você. Eu tenho que olhar para dentro de mim agora e ver onde estou errando, onde estou falhando, onde estou pecando. Sempre vai haver uma oportunidade para não chorar amargamente. Que essa palavra fique dentro de você, que você medite nela e que você entenda que isso é necessário somente através de um arrependimento sincero. Nós vamos subir com o Senhor no arrebatamento da igreja de Cristo. Feche os seus olhos, oremos, porque Jesus falou com você e falou comigo também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira. Ó Deus, que essa palavra possa gerar mudança, transformação, libertação na nossa vida. Continua conosco, continua com esse irmão, essa irmã. Meu Deus, alcança os corações de perto e de longe. Venha gerar, ó Deus, arrependimento, até mesmo, ó Deus, no coração daqueles que não te conhecem ainda. Continua conosco, continua abençoando a igreja brasileira. Venha se despertar para se aproximar mais do Senhor. Deus, muito obrigado por esta palavra. Continua falando nos corações e nos dando a oportunidade de ministrar a Tua palavra por todo o Brasil, por todo o mundo e por toda a terra. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus te alcance, que Deus te fortaleça e que Deus te anime. Eu sou o evangelista Sérgio Freire e conto com as suas orações e conto com que você continue clamando e orando em meu favor. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.